Olá, Oi, deixa eu tudo arrumar aqui bom? tudo e você? Tudo jóia. Nossa, super pontual. Vamos só arrumar aqui a imagem. Legal? Acho que sim. Ficou muito Aí, em cima. Melhor assim mesmo. tá ótimo, tá ótimo. Eu também parece que tô muito perto, né? Já resolvi. Aqui, perfeito. É. Obrigada, fiquei super feliz que deu certo da gente fazer Verdade. essa Já tava live devendo para essa quem pra tá vocês já faz nos um tempo. acompanhando. Para quem já está acompanhando a gente faz alguns meses que a gente vem namorando a agenda da Iana aí, que é super competitiva, super cheia de um monte de compromissos. E obrigada por tirar um pedacinho do seu almoço para falar com a gente. Um prazer. Ó, já temos aqui os nossos amigos, Bernardo, Suelma, tem bastante gente aqui entrando. Mas eu acho que a gente já pode começar, porque depois Tá fica bom, gravado e quem perdeu o comecinho pega depois. tá ótimo. Bom, Iana, obrigada. Eu vou apresentar a Iana, que é minha convidada, para quem não conhece. A Iana Dumaresque Sobral Alves. Ela é formada em Relações Internacionais pelo INB, mestre pela University of Cambridge, em 2007, em Políticas de Comércio e Meio Ambiente. Fez também um mestrado executivo pelo programa Global Leadership Program, que congrega em SEAD, Wharton School, Columbia University e London Business School, em 2014. Iana, a gente está com... Você está me ouvindo por algum outro lugar que não o Instagram? Não. Não? Então vamos lá, daqui a pouco eu acerto. Bom, a Iana iniciou sua carreira no PNUMA da ONU, passando pelo governo do Reino Unido, onde trabalhou com mudanças climáticas no Foreign and Commonwealth Office. Trabalhou no Extinto MIDIC, no MMA, no Fórum Econômico Mundial. Depois ela voltou para o MIDIC, onde foi subsecretária de Gestão Estratégica e secretária executiva. Atualmente é secretária especial adjunta da Pasta de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia e integra os conselhos da Apex, Furnas, do New Development Bank e do IFAD, que é o International Fund for Agricultural Development. Então é por isso que a agenda dela é desse jeito. Tem 1 milhão de coisas. E Ana, a nossa ideia aqui é conversar sobre a adesão à OCDE e os impactos comerciais disso. A gente vai um pouco além dos impactos comerciais, mas vamos tentar focar aí nesse ponto. A Simone está dizendo que talvez fique melhor se você colocar fone. Você tem fone aí, Ana? Porque o meu som está reverberando aí. Ah, tá bom. Quer dizer, Vamos era ver. pra eu ter, gente, mas um dos meus grandes defeitos é que eu sou uma pessoa um pouco bagunceira. Mas eu já vou achar aqui. Tá bom, a gente vai tocando. Tá. Bom, então eu vou fazer uma breve introdução sobre a OCDE enquanto você procura aí. E se não, a gente... Olha, eu já não tô mais me ouvindo. Ah, não, comecei de novo. Bom, vamos Será lá. que melhorou? Mais ou menos. Vamos falar. Acho que sim. Vamos lá. Vê aí com o pessoal que tá escutando. Se precisar, eu Quem vou tá achar escutando aqui. aí, dá um recadinho aqui pra gente, se tá melhor, tá bom? E eu vou pegar aqui também, mas aí vocês já avisam pra gente. Então tá bom. Eu vou falando aqui enquanto a gente vai se organizando. Bom, para quem não conhece, a OCDE é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Os objetivos da organização são promover padrões internacionais para resolver possíveis problemas ou situações no setor econômico, financeiro, comercial, social e até mesmo ambiental. Esses padrões internacionais, eles correspondem a políticas públicas capazes de promover o bem-estar social e econômico para a população, não só dos seus territórios, mas do mundo inteiro. Hoje são 37 membros na OCDE e 5 países estão em processo de adesão, assim como o Brasil. Um deles também é a Rússia, que está com alguma crise na adesão por causa da guerra, desde o começo da guerra na Crimeia. O Brasil também é considerado pela OCDE um país parceiro, junto com outros países em desenvolvimento, que são a África do Sul, a Índia, a Indonésia e a China.
E juntando todos esses países, os da OCDE, mais esses 5 países que são os parceiros estratégicos, eles congregam 80% do comércio mundial. Então, isso é altamente impactante, efetivamente, para o comércio, essas políticas que são estabelecidas lá na OCDE. Bom, as suas nações, elas têm um reconhecimento, um reconhecido nível de desenvolvimento econômico elevado, assim como o PIB, os indicadores sociais e um alto nível de vida. Então, o Brasil que está tentando aderir à OCDE, minha primeira pergunta é, ele está nesse nível de desenvolvimento compatível com os países da organização? Lembrando que ela é chamada da Organização dos Países Ricos. Vamos lá, Silvia, eu acho que a OCDE já foi esse grupo dos países ricos, né? Uhum. Lembrando que de um tempo para cá, a gente teve a entrada de países em desenvolvimento, deixando a organização um pouco mais misturada com esses vieses diferentes. Então, recentemente, a Colômbia concluiu o seu processo de acessão. A gente tem o México já... Não, esse é grande. Pode deixar, obrigada. A gente tem o México já... A gente tem o México já membro da organização, inclusive o secretário-geral é mexicano. A gente tem a Turquia como membro da organização também. Então, assim, a organização, é verdade, de um tempo para cá, ela se tornou um pouco mais heterogênea do ponto de vista de estágios do desenvolvimento dos seus membros. É importante dizer que a organização ela tem uma identidade muito consolidada, que é a identidade vamos colocar assim, pelo apreço a políticas públicas baseadas em evidência. Então, vamos colocar assim, se existe uma constituição a qual os membros devem jurar fidelidade, é muito mais pelo apreço e pelo compromisso de se adotar políticas públicas baseadas em evidência do que propriamente ser um país rico ou já ter um nível X de desenvolvimento. Então, a OCDE, ela prega muito mais que países estejam aderentes e observantes a políticas públicas de qualidade, baseadas em evidência, dispostos a terem a disclosure, né, a terem seus dados compartilhados, com práticas de transparência e outras melhores práticas que possam ser aplicáveis a casos específicos. Mas o fato é que, independente do seu grau, vamos colocar assim, de desenvolvimento, o seu interesse por fazer parte de um grupo de países que preza por políticas públicas de qualidade e querer se submeter a práticas de peer review, que é, vamos colocar assim, o coração da organização, faz com que países de níveis de desenvolvimento muito compatíveis com o Brasil tenham também optado por esse caminho de fazer parte da organização. Legal. E o que o Brasil precisa fazer para alcançar esses indicadores? Tudo bem que você já disse que eles já não são mais tão importantes, mas a gente quer que o Brasil alcance também, né? Eu acho que um dos benefícios de se aderir à organização é justamente a busca por esses indicadores. O que a gente precisa fazer? Você me ouviu? Pessoal que está assistindo... Um pouquinho. Vamos lá. Vamos de novo, tá? Ainda que você tenha dito que esses indicadores eles já não são tão importantes para que se faça adesão, a gente busca, né? Nós, como cidadãos, como criadores de políticas públicas, a gente sempre tem a esperança de que, inclusive, o pedido de adesão nos leve a uma melhoria de indicadores. E como é que a gente pode buscar, como é que a gente pode alcançar esses indicadores, tanto nesse caminho para adesão, como com a ajuda da organização? Deixa eu te falar, Silvia. Eu comparo muito o processo de acessão ao CDE como um maratonista se preparando para uma maratona, né? Então, assim, o maratonista vai passar aí meses, alguns anos, né, dependendo da prova, se preparando para estar apto para correr aquela prova. Então, de fato, correr a prova vamos colocar assim, é o objetivo, é o fim, é o ápice
do seu desejo, da sua vontade. Mas, a bem da verdade, para a sua saúde, o importante não é necessariamente correr a prova. O importante é todo o esforço preparatório que você faz. Então, a alimentação regrada, os treinos contínuos, né, aquela consistência na sua preparação física, psicológica, para que você esteja apto a correr essa prova. Então, guardando as devidas proporções, mas a gente pode dividir, talvez, esse esforço em duas etapas. Uma etapa é a etapa de preparação, de convergência das normas, de revisão dos arcabouços regulatórios, né? Comparando aí com a dieta, com os exercícios do maratonista, vamos colocar assim, é um país, de fato, querer fazer a revisão das suas práticas de políticas públicas e dos seus marcos regulatórios principais. Então, isso vamos colocar assim, o grande benefício concreto, interno, que um país tem de se submeter a esse processo de acessão. Por outro lado, tem o processo de acessão em si, que é o quê? É o Brasil, de fato, assinar o acordo ali, entrando na OCDE, tendo um assento nas governanças da organização, podendo influir, deliberar, influir nas tomadas de decisão que a organização está fazendo. Isso vamos colocar assim, uma consequência desse processo. Então, muitas vezes as pessoas se confundem, acham que para a gente conseguir esses benefícios aqui, a gente precisa dessa segunda posição aqui. Não é verdade. O processo de melhoria das políticas públicas e dos marcos regulatórios, ele já está acontecendo e ele deve continuar acontecendo em paralelo ao processo de acessão, que é um processo negocial, diplomático, de relacionamento do país com a organização e que dialoga com outras dinâmicas da organização. É importante também que as pessoas que nos ouvem entendam isso. Assim, a organização, como toda organização internacional, ela tem a sua dinâmica política própria, né? A gente está se avizinhando a um processo de troca de comando na organização. O atual secretário Ángel Gurría termina o seu mandato no ano que vem. Já temos candidatos públicos para o processo de sucessão, como é o caso da Cecília Malmström, a sueca, que foi até ano passado, obrigada, Ti, que foi até ano passado a comissária de comércio da União Europeia. Então, ela já se colocou como candidata. Ainda não sabemos se vai ser a candidata dos europeus, mas certamente ela tem ranking para isso. Então, tem essa questão também da dinâmica política da organização, que vai entrar num modo pré-eleitoral e que, a bem da verdade, tem conduzido com mais cautela a entrada de novos membros, porque tem outros candidatos se avizinhando também. Existe uma questão de uma disputa de visão, não é uma disputa em si, mas é uma divergência de visão entre os europeus e os americanos com relação a qual deve ser o futuro da organização, né? A gente tem os europeus querendo trazer mais europeus em desenvolvimento para dentro da organização. Então, você tem aí candidaturas de Bulgária, de Croácia, de Romênia, que os europeus têm apoiado muito para seguir. Embora, a bem da verdade, o Brasil esteja mais preparado do ponto de vista concreto, ou seja, o Brasil tem mais adesão a instrumentos da OCDE do que esses países europeus, mas, a bem da verdade, a Europa tem forçado muito a mão para ter outros europeus acedendo à organização. Enquanto que os americanos entendem que deve haver nesse processo de transição, de liderança, deve haver uma reorganização da organização. A organização ela é pensada para ser, de fato, uma organização mais enxuta, focada em resultado, focado em boas práticas. Então, se a gente for expandir demais a base de membros, a gente pode acabar diluindo essa percepção sobre boas práticas baseadas ali em dados e acabar politizando mais o processo. Então, existe um pano de fundo
mais complexo dentro dessa coordenação ou dessa coexistência entre os membros antigos e fundadores da organização, que acabam esbarrando também nos timings de acessão do Brasil. Mas o que é muito importante a gente ter em mente é que nessa agenda de acessão do Brasil ao CDE, o próprio trabalho de adesão a acordos, a entendimentos, a comitês, a decisões, a marcos da própria organização, isso já nos gera o grande benefício desse processo, que é, de fato, nós nos adequarmos, ou melhor, nós nos aprimorarmos do ponto de vista de boas práticas regulatórias e políticas públicas. Ótimo. Bom, acho que você já cobriu bastante aqui do que a gente tinha falado, eu vou tentar pegar um pouco na sua fala. Então, o Brasil ele já avançou, ele já aderiu a vários instrumentos, mas quais são agora, apesar do ambiente político, que a gente sabe que ele é mais mandatório do que os protocolos em si, mas olhando para os protocolos, o que falta para a gente fazer essa adesão? E se a gente tem recursos, ainda mais hoje, olhando para esse cenário de pandemia, em que a gente teve que realocar recursos para outras áreas, o Brasil tem recursos para fazer as adequações, inclusive para a adesão, porque lembrando que existe uma contribuição anual de todos os países. Sim, vamos lá. Eu acho que também a gente consegue fatiar a sua pergunta com algumas respostas e alguns insights, né? Eu acho que também não é meu objetivo, nem conseguiria responder todas as suas perguntas, mas assim, trocar informações para que a gente possa entender o que está acontecendo. Do ponto de vista da adesão do Brasil aos instrumentos da OCDE, de fato, desde 2017, nós crescemos exponencialmente o grau de convergência com o que prega a OCDE. Então, para vocês terem uma ideia, a informação mais atual que eu tenho aqui, o Brasil tem dos 248 instrumentos da OCDE, e aqui a gente coloca instrumentos de todas as naturezas, tá? Tanto declarações, quanto acordos, quanto recomendações, enfim, das suas diversas naturezas. São 248 acordos, né? O Brasil já aderiu a 91 desses acordos. Enquanto os outros candidatos à acessão, tem ali o segundo colocado aderiu a 50, o terceiro a 46, o quarto a 45. Então, de fato, quando a gente fala que o Brasil é o melhor posicionado, é muito lastreado nessa evidência factual, né? O Brasil tem realmente mais cobertura do ponto de vista das recomendações, acordos e declarações da organização. Deixa eu só te interromper para colocar para o pessoal que está nos ouvindo de que, apesar da OCDE ter 248 instrumentos, o Brasil não precisa aderir a todos eles. Ele escolhe aos que vai aderir, né? É importante porque parece que faltam muitos ainda, mas não necessariamente. Claro. Tem muitos desses instrumentos, vamos colocar assim, que são absolutamente eletivos, né? Que são compromissos, por exemplo, vou dar aqui um exemplo clássico, né? O entendimento setorial aeronáutico da OCDE, que é realmente o que rege, por exemplo, as políticas de crédito oficial e exportação de aviões. O país que não tenha nenhum interesse nesse entendimento, que não seja produtor de aviões ou que não seja produtor de partes e peças, ele pode escolher não aderir, porque aquilo dali não vai, vamos colocar assim, impor vamos colocar assim, nenhum compromisso de fato, né? Bom, o que eu queria colocar aqui para vocês. Então, apesar da gente ter todo esse esforço, a Silvia traz a dimensão dos recursos. O que é importante? Então, vamos colocar assim. É fato que o processo de convergência para alguns desses instrumentos vai impor ao Brasil ou renúncia de arrecadação, ou de fato investimento para alguma adequação específica. Então, não é o grosso, vamos colocar assim, não é que todo o processo de convergência gere impacto fiscal de fato para nós, mas alguns deles sim gerarão impacto fiscal.
E isso é algo muito interessante nesse processo da OCDE. Por quê? Todos sabem que um processo de adequação regulatória ou de política pública não é algo que se conduz do dia para a noite. Pelo contrário, as melhores práticas nesse sentido pregam um certo gradualismo, né? Então, tudo que a gente está negociando nessa adesão a novos instrumentos ou enfim, adesão a códigos, etc., eles pregam o que se quer do ponto de vista dos membros da OCDE e da organização é previsibilidade. Então, mesmo que a gente não consiga fazer essa transição de um dia para o outro, o que se quer, o que se demanda do Brasil é uma previsibilidade, é um phase-out. Então, que a gente possa mostrar um cronograma crível, razoável, de phase-out de certas políticas que não condizem com as melhores práticas da OCDE e demonstrar gradualmente qual que é a nossa intenção de virar a chave e não mais fazer uso de determinadas políticas que não se alinham ao que a OCDE prega, ou, por outro lado, um phase-in, né? De quando que a gente prevê estar naquele padrão. Então, isso é uma coisa interessante da gente observar, mesmo porque a própria LRF, quando trata de maior gasto fiscal, vamos colocar assim, ela também prevê essa previsibilidade para os próximos 3 anos, 4 anos. Então, a lógica, quando a gente fala de adequação de política pública, ela é uma lógica que prevê, a transparência, a previsibilidade e o gradualismo. E isso é muito do que nós estamos procurando quando a gente fala de convergências práticas. Agora, com relação aos compromissos internacionais, ou seja, o pagamento da mensalidade, que no caso da OCDE é uma anualidade, é importante ver o seguinte, aí é uma análise realmente de custo-benefício. Como vocês sabem, o Brasil tem constrangimentos fiscais que tem feito com que a gente, enfim, tenha atrasos nas contribuições de alguns organismos internacionais. Temos trabalhado para sanar esses compromissos atrasados. E no caso da OCDE especificamente, a gente entende que sim, deve haver esse esforço fiscal para acomodar essa despesa. Seja por meio da reacomodação das despesas a organismos internacionais, então saindo de um, de outro, readequando a nossa participação, seja cortando outras despesas que a gente entende que podem ser substituídas com qualidade pela adesão à organização. Agora, é importante lembrar o seguinte, o processo de acessão ao OCDE pressupõe uma negociação. Então, a partir do momento que a organização sinalizar que está pronta para começar o processo de acessão com o Brasil, a gente ali terá um processo de negociação que incluirá muitos temas, inclusive temas que sejam sensíveis para o Brasil, e que o Brasil não consegue aderir imediatamente, que precisa de um pouquinho mais de prazo. Então, tudo isso é possível dentro de uma lógica negociadora. Tá. E falando ainda em custo, talvez, e aí é uma coisa que eu estou aqui pensando, o fato do ambiente de negócios melhorar para o Brasil, talvez isso pague já esses custos da adesão imediatamente, né? Talvez a gente não tenha tanto tempo para o payback. Existe algum estudo? De fato, a gente entende que a adesão do Brasil ao OCDE, e veja, quando eu falo adesão do Brasil ao OCDE, eu estou falando desse pacote completo, amplo, de realmente adesão às melhores práticas, de atualização das nossas políticas públicas, a esses resultados e a essas práticas baseadas em evidência. Toda essa melhoria realmente regulatória e de políticas públicas, certamente ela é muito positiva se comparado ao custo de contribuição do Brasil à organização. Então, não tenho a menor dúvida. Eu sei que isso, do ponto de vista das regras fiscais, não quer dizer muita coisa, porque eu não posso compensar um custo fiscal com uma presunção de aumento de receita. Mas, assim, falando do ponto de vista de economia em geral, certamente é amplamente positivo. Tá? Não é algo que seria
sequer considerável, vamos colocar assim. Os ganhos com uma melhoria do nosso ambiente regulatório, com uma calibragem correta das nossas políticas públicas, o ganho que a gente tem em termos de país com relação a isso não é sequer comparado à contribuição anual que o Brasil teria que fazer àquela organização. Isso, de fato, não é algo que nos preocupa, muito pelo contrário, né? Já tem muito tempo que se analisa o custo desse emaranhado regulatório e político na nossa atividade econômica. Não por outra razão, você vê diversas empresas, tanto sozinhas, principalmente as multinacionais, quanto associações empresariais, etc., sendo francamente favoráveis e publicamente demonstrando esse apoio à adesão do Brasil ao CDE. Porque, de fato, é um custo muito grande você ter que operar numa lógica de regulação em diversos países no mundo, e quando você chega no Brasil, ter uma lógica, uma regra muito díspa. Isso é custo, né? A gente teve um estudo que foi feito na Camex há um ou 2 anos atrás, com o apoio dos ingleses, e que esse estudo mostrou o seguinte: olha, se a gente tivesse metade do custo regulatório que se tem hoje no Brasil, a gente teria um aumento de exportações só para a União Europeia de 5%. Né? Então, você pega aí o que a gente exporta para a União Europeia num ano, vê o que dá 5% disso, se a gente tivesse um pouquinho um pouquinho não, porque 50% é muito, mas se a gente pudesse adequar melhor o nosso ambiente regulatório, o que isso não gera em termos de oportunidades, né? De investimentos, de comércio e de muitas outras dimensões da economia real. Então, assim, a gente tem total clareza de que esse caminho de adequação de políticas públicas, ele é um caminho que vamos colocar assim, que alimenta o crescimento no longo prazo, o que a gente chama de desenvolvimento sustentável. Legal. Bom, eu ia até deixar as perguntas da nossa audiência para um pouco depois, mas já que você falou em participação do setor privado e as perguntas estão bem nesse caminho, eu vou ler aqui algumas colocações. A gente tem a Fernanda Costa falando que a discussão está excelente, nos parabenizando. E a Verônica, ela coloca: apesar do maior trabalho ser do governo para a adesão aos instrumentos, o setor privado tem sido convidado a participar de alguma forma desse processo para contribuir? E o Bernardo, ele pergunta: e como a diplomacia corporativa vem atuando nesse processo? Há participação do setor privado nessas negociações? Basicamente. Excelente, perfeito. Olha, eu acho que assim, alguns elementos com relação à participação do setor privado, né? Uma das primeiras políticas públicas que essa atual administração implementou, dando aí, vamos colocar assim, até ampliou com relação à interlocução com o setor privado, é o que a gente chama de PCN, é o Ponto de Contato Nacional das Empresas Multinacionais. Então, que é uma prática totalmente ancorada na OCDE e que nos permite, enfim, ter uma articulação, uma comunicação fluida sobre o que não está funcionando do ponto de vista de regulação, o que tem sido empecilho para investimento estrangeiro no Brasil, e ali a gente consegue digerir junto com a nossa equipe de ombudsman. Embora sejam mecanismos separados do ponto de vista de rotas institucionais, a inteligência que lida com ambos é a mesma. Então, a gente tem ali, por meio do PCN, de fato, esse canal muito estabelecido, vamos colocar assim, no que se chamam de street level bureaucracy. A gente consegue ali ter um canal quase que aberto e incessante de contato com as empresas que operam no Brasil e que, de fato, estão vendo ali no dia a dia as dificuldades de operar no Brasil, e a gente, por meio desse ponto de contato nacional, a gente consegue se reportar ao CDE e beber da fonte da OCDE para atualizar e aprimorar as nossas práticas, né? Para que, vamos colocar assim, que impactam o investidor e o empresário. Agora, de fato, a gente com muita alegria que a gente vê o engajamento, sim, do setor privado nessa agenda, né? Eu tenho até aqui 2 quotes muito interessantes.
um da CNI, muito, muito bacana, que conduziu um processo grande e amplo de apoio aos esforços brasileiros de adesão ao CDE. Que diz assim: na visão da indústria brasileira, a adesão fortalece a modernização de nossas instituições, concorre para a sua melhor governança, alinha o sistema regulatório às melhores práticas internacionais e reforça a capacidade do Brasil influenciar a construção de regras globais que afetam o país e suas empresas. Então, a CNI tem feito aí, até durante a pandemia também, fez peças importantes de engajamento da sua base de membros e também peças publicitárias que puderam, enfim, mostrar e demonstrar o valor desse processo de acessão. É importante esse tipo de atuação que reforça a mensagem, porque a gente sabe que o ambiente regulatório ele é um pouco intangível, né? Até que você contrate um estudo aí, uma equipe de economistas para botar no papel e medir do ponto de vista concreto o valor que um processo como esse tem, para o público em geral, a gente tem valores intangíveis. Então, a participação da CNI, por exemplo, eu tenho também aqui relatos muito interessantes dos colegas da Fiesp, também dando conta de que esse processo de acessão ele é muito importante para as empresas e para o ambiente de negócios. Então, isso demonstra, de fato, que esse esforço que o governo está fazendo, ele encontra ressonância e se reforça no apoio do setor privado, né? É sempre importante contar com isso. No âmbito, só para vocês saberem, no âmbito do governo federal, a instância que dá conta desse processo de acessão é o Conselho Brasil-OCDE, hoje ancorado na Casa Civil, né? O presidente desse conselho é o ministro Braga Neto, e nós temos um comitê técnico, da qual eu sou membro também, e que, enfim, congrega Ministério da Economia, Ministério das Relações Exteriores e os ministérios palacianos, que estão lá também conosco. Justamente é interessante essa composição, porque ela demonstra que esse projeto de acessão do Brasil ao OCDE é um projeto de governo realmente. E aí, no âmbito desse conselho, tem se estabelecido mecanismos de oxigenar com participação do setor privado, receber do setor privado recomendações, apoios, e inclusive, enfim, demandas específicas sobre como melhor conduzir esse processo de acessão. Então, a gente ali no âmbito do Comitê Brasil-OCDE, a gente tem também contado com esse apoio mais direcionado ao processo específico. Ótimo. Bom, a Via Versa, ela coloca aqui: a discussão está realmente excelente. Obrigada, Silviana. A CNI continua à disposição para auxiliar no processo de acessão ao CDE. Muito obrigada, com certeza contamos com isso. Bom, você já falou no apoio do governo, mas eu vou fazer ainda uma pergunta que eu tinha colocado aqui para fazer, que é sobre a questão do liberalismo econômico. A OCDE claramente ela defende o liberalismo econômico como vetor para estimular o desenvolvimento econômico dos países. O processo de adesão ele teve início num governo anterior ao do governo Bolsonaro, mas o discurso da organização está bastante em linha, principalmente com o do ministro Paulo Guedes. Então, a minha pergunta seria, você até já respondeu parte dela, mas eu quero reforçar para ver se você tem algo a acrescentar, de como estão os esforços do atual governo para garantir a adesão. A gente viu que no discurso do presidente Bolsonaro em 2019, ele falou do compromisso com a adesão, a gente viu bastante negociação com o presidente Trump, e aí acho que a gente pode guardar esse do presidente Trump para daqui a pouco. Mas como é que está em geral? Existe realmente um empenho para isso, mesmo em tempos de pandemia? Vamos lá, com certeza, né? Só para vocês saberem, tem uma equipe na Casa Civil que o ganha-pão dessa equipe é o CDE. Então, assim, não existe desengajamento, não existe desaceleração, porque é um trabalho, gente, muito extenso. Só para vocês terem noção, eu estava aqui buscando nos meus alfarrábios. A gente está, nesse momento, num processo de revisão, porque
esse dado que eu passo para vocês, a gente já aderiu a 91 dos 248 acordos, né? A minha equipe estava aqui me mandando uma mensagem, não, Iana, a última informação é 96. Pra ter uma ideia, eu fiz a pesquisa, teve um momento da pesquisa que eu achei 37, e aqui tá no nosso roteiro, ainda bem que eu nem falei. Que você já trouxe. Não, pois é, mas veja, é porque esse é um número bastante dinâmico, tá? Então, nesse momento, a Casa Civil está passando em revista de novo a todos os ministérios, querendo saber, pessoal, e aí, vocês aderiram a algum mais? Vocês pediram adesão a algum mais? Então, é um processo dinâmico que precisa de braço, gente, porque não é brincadeira você pegar e ir atrás de todos os órgãos reguladores, todos os órgãos que fazem política pública em matérias que a OCDE tem algo a dizer. Então, realmente é algo... Só para vocês terem ideia, aqui no Ministério da Economia, são 180 instrumentos legais que a OCDE tem na nossa área de atuação. Então, a gente tem que dar conta desses 180, saber como é que tá, como é que não tá, se a gente já pediu adesão, se a gente não pediu, se a gente foi aceito, em que fase que a gente tá. Então, é um processo muito dinâmico que precisa de uma equipe dedicada a isso. E a gente tem essa equipe tanto na Casa Civil, no âmbito do Conselho Brasil-OCDE, como aqui na Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais, a gente tem um timezinho menor também dedicado a esse monitoramento. Então, de fato, não existe, vamos colocar assim, desaceleração de forma alguma. E você tem total razão quando você diz que o liberalismo econômico é uma das âncoras, né? Então, de fato, talvez, como eu estava ali dizendo, fazendo uma analogia com Constituição, eu posso dizer que uma das cláusulas pétreas dessa Constituição da OCDE, de fato, é os pressupostos da economia de mercado. Tanto é que os membros da OCDE precisam ser economias de mercado. Então, a gente tem aí essa questão, tá? De fato, existe toda uma intenção de se mover nessa direção de políticas públicas pró-competitivas, de mercado, baseada em mecanismos de mercado, etc. Então, isso é o norte, vamos colocar assim. Para dar um exemplo mais concreto aqui da nossa cozinha, o Brasil iniciou em 2018 o processo de adesão ao que se chama Códigos de Liberalização da OCDE, que ele dá conta, basicamente, do sistema financeiro, tá? Então, é um código que tem muito a ver com o Banco Central, e suas áreas de atuação. Tem algumas, respingam um pouco no Ministério da Economia, na Receita Federal, mas o grosso dos códigos de liberalização são, de fato, de competência do Banco Central. E a gente, em 2018, começou, de fato, esse processo de acessão, logo depois do envio da carta, em 2017, pedindo a acessão formal à organização. Mas a gente tem que, né, enfim, em 2019 e em 2020 nós demos grandes passos nesse processo. Então a gente já começou, 2 vezes por ano, a gente está no comitê apresentando os avanços que foram feitos no que diz respeito a esse código de liberalização. A gente discute cronogramas viáveis para, como eu falei, phase-in e phase-out das nossas políticas que estejam em desacordo. Então, assim, é um processo em andamento, inequívoco, sem nenhum tipo de backtracking ou de step back nesse processo. A gente está caminhando nessa direção com maior ou menor velocidade, a depender das dificuldades concretas que se coloquem. Mas o fato é que estamos avançando inequivocamente nessa direção. Bom, até agora a gente só falou aqui de benefícios, né? Mas a gente também ouve falar algumas críticas com relação à adesão, justamente por essas questões de economia de mercado e tudo mais. E um dos primeiros passos que o Brasil teve que dar para essa adesão foi se reconhecer como um país não mais em desenvolvimento para a OMC. Era realmente necessário abrir mão dessa posição de país em desenvolvimento? E quais as consequências desse avanço? Aí eu queria dar uma pimentada, você já falou da questão de economia de mercado, mas será que a China também não busca essa adesão à OCDE por causa dessa questão do país em desenvolvimento? Que existem vários benefícios comerciais. E como que isso está sendo visto
pelo fato de que com a adesão e com a decisão de não ser mais autodeclarado como um país em desenvolvimento, o Brasil tem que abrir mão de algumas tarifas, por exemplo. Como que isso tem sido visto por algumas indústrias altamente protecionistas que a gente tem aqui no Brasil? Vamos lá. Eu acho que também, de novo, vou fatiar, porque você colocou muita coisa aí nessa pergunta, né? Embora seja super provocativa no bom sentido. A primeira questão é a seguinte: de fato, existe uma intenção e um compromisso de se revisar o status de país objeto de tratamento diferenciado especial no âmbito da OMC. Uhum. E isso esteve numa declaração de presidentes no mesmo parágrafo que se fala de apoio ao CDE. Mas é importante a gente colocar que são processos diferentes, né? Ou seja, são organizações diferentes, com governanças diferentes, com processos diferentes. Então, o que a gente pode falar sobre essa questão do status de país especial e diferenciado? A questão aqui é a seguinte. Primeiro, como que o Brasil tem procurado implementar essa medida? Os nossos colegas lá em Genebra, que atuam na organização, têm usado essa lente da avaliação de custo-benefício do status especial e diferenciado no âmbito da OMC para novos compromissos. Então, isso não tem nada a ver com o passado, com os compromissos que já foram feitos, nos compromissos que nós temos esse status especial e diferenciado. Uhum. Isso não está em xeque, tá? A gente está falando agora de daqui para frente. Além disso, quando a gente fala desse status específico, eu acho que cabe aqui uma análise, nós como formuladores de política e tomadores de decisão, cabe aqui uma análise de quando foi que esse status nos favoreceu. Por quê? Porque tem uma questão aqui também que é o seguinte: a OCDE, ela, de certa forma, se bem usada, se bem implementada, se as políticas realmente foram ancoradas em evidências, de certa forma, esse processo é quase que um seguro anti-jabuticaba, né? A gente conseguir se proteger de políticas públicas e de tomadas de decisão que não sejam benéficos para o Brasil, para a população brasileira, para a sociedade brasileira, né? Como a gente teve algumas jabuticabas no passado recente. Então, às vezes, a gente precisa, assim, do ponto de vista concreto, vamos parar e pensar, será que algumas ações, algumas políticas que a gente tomou fazendo uso desse status especial e diferenciado, será que isso foi bom ou foi ruim? Uhum. Será que isso trouxe benefício ou não trouxe benefício? Será que isso nos levou, na verdade, a ter que justificar na própria OMC por que a gente fez aquilo? Você está entendendo? Então, assim, às vezes, a questão do status especial e diferenciado, ela é muito mais uma bandeira política do que, de fato, ela traz benefícios concretos para o Brasil. Uhum. Eu gostaria, por exemplo, de saber, do ponto de vista concreto, o custo-benefício de se manter um status como esse. A partir do momento que o Brasil toma a decisão de buscar políticas de bom ambiente regulatório, pró-competitivas, de ambiente de economia de mercado, por que a gente está fazendo isso? Porque a gente entende, com base nas evidências que existem, que políticas públicas que apontem para esses princípios, elas geram melhor resultado para o país, para a população do país, para o setor privado do país, para a economia, no agregado da economia daquele país. Então, não é porque a gente abriu mão de um status, porque a gente abriu mão de algo que era bom para a gente. Na verdade, parem para pensar. Eu tenho a impressão, né, do que a gente estuda aqui, do que a gente analisa aqui, de que, na verdade, essa reflexão, esse compromisso do Brasil de refletir sobre a necessidade de ter esse status no âmbito do OMC, ele aponta muito mais para os nossos interesses do que o contrário.
Então, isso é realmente... Eu tenho aqui na minha cabecinha alguns exemplos de políticas públicas que poderiam caber dentro desse chapéu de status de país em desenvolvimento e que eu tenho dúvidas se trouxeram benefícios líquidos para a população brasileira, né? Então, a gente precisa realmente fazer essa análise fria, né? Fria, com base em evidências, de que o que realmente aponta para o benefício da sociedade brasileira. E eu acho que a gente vai chegar à conclusão de que políticas públicas bem desenhadas, baseadas em princípio de mercado, né, com um ambiente regulatório previsível e estável, elas vão trazer de benefício à sociedade brasileira muito mais do que qualquer outra política que tenha se valido desse estado de país em desenvolvimento. Mas, de novo, quero dizer de forma muito clara, né? São dimensões diferentes, de organizações diferentes, com processos de governança diferentes, e esse processo que a gente está conduzindo no âmbito da OMC, ele tem motivações próprias. Então, não acho que é conveniente a gente misturar as duas estações, mas aqui eu deixo meu recado para as duas estações. Com relação à China, eu acho que, e aí também tratando das duas organizações como a gente está falando, né? No caso da China, a gente percebe um certo desconforto dos atores internacionais com relação ao modelo de desenvolvimento da China. Não me cabe aqui dizer se cruzou linhas, mas de certa forma esticou as regras internacionais, né? Tanto no âmbito principalmente no âmbito da OMC, né? E existe um desconforto de vários países no sentido de será que a OMC está bem posicionada para lidar com toda a heterodoxia das políticas públicas chinesas? E isso demonstra alguns países, como no caso dos Estados Unidos, né, subiram um pouco o tom para dizer, olha, eu acho que esse setup aqui de organização não está preparado para lidar com todas as nuances da política pública chinesa de apoio ao seu setor privado. E isso, aí assim, eu acho que é importante rebater. E essa preocupação, muito levantada e defendida pelos Estados Unidos, encontra, sim, firme ressonância no setor privado brasileiro, né? Você colocou aí alguns setores específicos. A gente sabe que alguns setores específicos no Brasil, principalmente industriais, reclamam, dão conta da mesma preocupação. Olha, a gente tem preocupações da forma como a China conduz as suas políticas de apoio ao setor produtivo. A gente chega a considerar que a concorrência está permeada de práticas desleais. E será que os instrumentos tradicionais de combate ou de atenção a essas práticas desleais estão bem calibrados para os dias de hoje? Então, esse tipo de conversa, esse tipo de preocupação, ele está acontecendo no âmbito da OMC, ele guarda, vamos colocar assim, ele está na ordem do dia da OMC, que também está em um processo político delicado, com a sucessão do diretor-geral agora, ou uma diretora-geral, a gente não sabe quem vai sair vitorioso desse processo, mas a gente sabe que essa preocupação com relação a algumas práticas de política econômica e industrial da China estão na ordem do dia do que se espera de reforço ou de redesenho do que vai ser a Organização Mundial do Comércio. E certamente a análise que se tem sobre status de país e desenvolvimento ganhará novos contornos, não tenha dúvida disso, né? Eu acho que o Brasil tem muito a ganhar a partir do momento em que ele pega essa muleta de status de país de desenvolvimento e fala, olha, eu preciso, na verdade, estabelecer novos critérios, um novo ambiente de negócios no meu país para eu poder competir com mais eficiência. E o Brasil, e isso não tem nada a ver com políticas econômicas e industriais que testem a elasticidade do sistema e que sejam, vamos colocar assim, insustentáveis sob o ponto de vista fiscal. Legal. Bom, já que você falou em práticas desleais, o Fernando Marini, ele pergunta aqui se a entrada do Brasil na OCDE iria beneficiar o país no combate à pirataria.
Existe alguma Olha, política? certamente, vamos colocar assim, eu não tenho detalhes aqui, mas eu acho que não seria demais eu supor que tenhamos bons entendimentos e instrumentos jurídicos na OCDE nesse tipo de... Eu estou vendo aqui na minha colinha, eu não estou achando nenhum específico, mas certamente deve ter. Agora, como tudo na OCDE, a OCDE ela dá o plano de voo. Quem tem que voar é o país. Então, se os nossos instrumentos de combate à pirataria, seja no âmbito da Receita Federal, seja no âmbito do Ministério da Justiça, estão bem equilibrados, bem calibrados, ou se precisam passar por um upgrade, lastreado em boas práticas da OCDE, certamente a minha intuição seria de que a gente passaria por um bom momento, vamos colocar assim, de upgrade aí com esse processo de acessão. É só uma pena que os países que são atores nesse comércio ilegal na pirataria, eles não estão em processo de adesão, né? Então, China, Índia, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Argentina sim está em processo de adesão, mas a gente tem pouquíssimo contrabando vindo da Argentina. São mais os outros, né? Mas eu entendo também que tem uma questão importante aí, né, Silvia, de intercâmbio de base de dados, de calibragem de inteligência em questão aduaneira, em questão policial, que pode ajudar muito aí, que eu imagino que os países da OCDE seriam aí importantes municiadores de informação para combate à pirataria, de fato, né? Mas você tem toda a razão. Eu até lembro que a gente tem aí grupos aqui na América do Sul mesmo, né? Envolvendo Colômbia, Paraguai, como você colocou, Bolívia, que precisam, enfim, ser reforçados de cooperação para combate a essas práticas desleais, de fato. Bom, vou ler aqui, a gente tem um monte de mensagens, várias da Suelma. Ela coloca parabéns, Iane e equipe do Ministério pelo compromisso com o melhor ambiente de negócio, por avaliação de impacto regulatório, elevação aos padrões regulatórios internacionais e as boas práticas regulatórias. De fato, no setor químico, a cessão ao CDE gerará melhores condições de competitividade da produção nacional no mercado global. E aí tem mais uma aqui, ó. Temas como preço de transferência, que assim, esse é o que mais se fala, né? Gestão de risco de substâncias químicas são exemplos de padrões regulatórios que a CDE propague que geram impactos de negócio em termos de custo relevante. Deixa eu ver, tem mais alguns comentários aqui. Excelente, Ana arrasa. De fato, a prática... Os amigos são os melhores apoiadores, né? O que seria da gente sem eles, né? Bom, é isso. E aí, para a gente terminar aqui, a gente viu, e aí muito confundido com essa fala do status de país em desenvolvimento da OMC, a questão do apoio do presidente Trump ao presidente Bolsonaro e ao Brasil no processo de adesão. E você no começo falou que efetivamente os Estados Unidos apoiam mais uma diversificação dos membros, enquanto a Europa está olhando mais para a Europa Ocidental e tudo mais. E a gente vê uma eleição absolutamente concorrida para 3 de novembro aí, e como é que fica essa ligação e esse apoio do presidente Trump se ele não for eleito? Você acha que se mantém esse apoio dos Estados Unidos? Olha, eu como boa servidora pública, eu creio realmente que os movimentos são de Estado, né? Então, assim, eu entendo que a entrada do Brasil na OCDE é bom para a organização. Tão bom para a organização quanto é para o Brasil, né? E eu entendo que isso também é interesse dos Estados Unidos, em ter uma organização que seja meaningful, né? Ou seja, também tem essa questão, a organização, ela precisa se atualizar para ela continuar relevante no mundo, né? Para ela continuar relevante no mundo. Então, assim, não faz sentido você ter uma organização, à medida que os países em desenvolvimento vão tendo uma participação cada vez mais importante no PIB mundial, não faz sentido você ter uma organização que não incorpore essas evoluções.
Então, eu realmente quero crer que o apoio dos Estados Unidos ao Brasil, a acessão do Brasil ao OCDE, ele é um apoio de Estado, que reflete essa visão de mundo, de fortalecimento da organização, de fortalecimento das práticas de mercado e para as melhores evidências internacionais em países importantes, inclusive a importância hemisférica que o Brasil tem aqui na América Latina, né? Ou seja, como um líder nato, né? Aqui na região. Então, realmente, eu quero crer que é um apoio de Estado. Agora, obviamente, o relacionamento pessoal positivo do presidente Trump com o presidente Bolsonaro é algo inegável e que, de fato, pode ter apoiado a consecução de importantes objetivos do ponto de vista de política externa ou de política comercial. Mas eu quero crer que é um apoio lastreado no interesse do Estado americano para com a organização e para com a América Latina, enfim, países emergentes em geral. Ótimo. Bom, Iana, só nos resta trabalhar juntos para conseguir chegar lá e ver um país melhor, com políticas públicas mais adequadas. Nós mesmos estamos fazendo uma série que chama, além dessa série de lives Vamos Pensar o Brasil, a gente começou a semana passada uma que chama Desafios Regulatórios, que justamente fala nessa harmonização de regulamentação necessária. A gente está fazendo para um setor de defensivos agrícolas, por enquanto, mas a ideia é falar de vários setores. E a gente vê, efetivamente, quanto é importante se harmonizar esse ambiente regulatório brasileiro com as práticas internacionais, já que a gente depende tanto de importação e quer tanto exportar também, né? É isso mesmo. Olha, contem com a gente, eu agradeço vocês pelo convite, pela iniciativa. Esse é um tema que, embora seja muito técnico, ele é um tema que realmente atrai participantes do setor privado, porque vislumbram realmente aí o fim da era das jabuticabas e realmente que assim seja. Contem com a gente, com o nosso engajamento. Ter a participação e o engajamento de vocês é muito importante e é um motor adicional para esse processo todo. Então, muito obrigada. Vamos deixar jabuticaba no jardim, né? Isso mesmo. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Gente. Tudo de a bom, live ela fica no nosso IGTV e no fim do dia sobe pro canal da Think Brasil no YouTube. Tá bom? Um beijo, Ana. Obrigada, até a próxima. Gente, um beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau.